Eu tava no Rio, aí me inchou aqui e me deu uns gânglios aqui, tipo, fiquei parecendo um sapo, achava que era uma íngua. Aí eu fui no médico achando que era cachumba, e quando eu fui no médico eu já falei, eu nunca fiz exames de nada, então me manda uma bateria de exames, eu fiz uma bateria imensa de exames. Aí foi quando deu HIV, eu fui pra descobrir a cachumba e descobri o HIV. E eu não fazia ideia, assim, fiquei tipo, sem chão. Olha, uma das mais comuns é o choro, né? Outras falam, não acredito. Outras abaixam a cabeça, ficam um tempão de cabeça baixa. Aí você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, sobre o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Aí é importante você colocar para ela que você está aqui. Eu sou a Bruna Valim, tenho 41 anos, vivo com HIV e AIDS desde os 17 anos. Meu parceiro foi a óbito em 1984. Então, naquele momento, como era a epidemia da AIDS, era uma coisa muito restrita, as pessoas tinham medo de falar a respeito. Eu trabalho já desde o primeiro caso do Emílio Ribas. Eu atendi, eu era residente naquela época. Era um caso que tinha voltado dos Estados Unidos, um rapaz, um cabeleireiro, que entrou com um diagnóstico de febre tifoide. Só que não era um caso típico de febre tifoide. E nós atendemos, na época não existia ainda sorologia para o vírus HIV, não tinha nenhum caso descrito no Brasil de AIDS, e ele foi tratado com antibióticos, e no meio do caminho ele evoluiu com um quadro de insuficiência, uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, foi para a UTI com um quadro de pneumonia e faleceu. E na autópsia foi constatado o sarcoma de Kaposi. Então foi feito o diagnóstico de AIDS pós-mortem. Em 99 eu confirmei meu diagnóstico em fevereiro e já iniciei a terapia. Após 6 meses eu já estava indetectável e estou até hoje, né? Faço tratamento direitinho, até porque pelo trabalho que eu faço não poderia ser diferente, né? Até 1995, nós tínhamos medicamentos que eles, vamos dizer, postergavam a evolução para a AIDS. Então, as pessoas tomavam os antirretrovirais, mas demoravam um tempo maior para evoluir para a AIDS. Em 1995, apareceram os inibidores da protease. E esses inibidores da protease eram remédios que, associados aos remédios antigos, chamavam coquetel, né? Esse coquetel, ele realmente conseguia deixar a carga viral, quer dizer, a quantidade de vírus que a pessoa tinha no sangue, de forma indetectável e indetectável de forma sustentada. Antes eu pegava o remédio todo mês, tipo, mensalmente, daí mensalmente você tem que sair de casa, ir até o posto, ficar na fila, pegar o remédio, porque é tudo de graça, o SUS dá, isso é muito importante. O que os remédios vêm se aperfeiçoando? No sentido de tomar menos vezes ao dia e com menos efeitos colaterais. Pessoas com psicológico muito abalado, às vezes acabam tendo efeitos colaterais maiores e acabam entrando numa pira um pouco maior, assim. Os efeitos colaterais, eles são praticamente os mesmos para quem usa os medicamentos do coquetel, em qualquer lugar do mundo. Existem algumas peculiaridades genéticas que fazem com que em algumas populações exista um pouco mais de efeito colateral com alguns medicamentos, mas no geral isso varia muito pouco. Tem lugares fora do Brasil que já tem a vacina, que você toma só de 2 em 2 meses, não precisa tomar o remédio todo dia. Aqui no Brasil a gente já está com 3 em 1, que são três remédios em um comprimido só. A gente espera que no começo de 2017 a gente já tenha os medicamentos inibidores de integrase para início de tratamento, e aí a gente fica exatamente no mesmo patamar das diretrizes da América do Norte e Europa Ocidental. E eu fui me jogando, e aí jogar até um ponto de se afundar na droga e ser tirada de lá para ir ser internada, porque eu já estava doente de AIDS, doente da saúde mental, porque eu já estava, né, já surtando com tudo isso, e aí eu fico internada pela primeira vez por 22 dias. AIDS é uma síndrome. AIDS é quando as defesas dele já caíram
e ele começa a ter uma série de infecções oportunistas. Isso é AIDS. A pessoa que vive com HIV é até aquele momento onde o sistema imune não caiu ainda. Então é o começo da infecção. Então ele se infectou, mas ele ainda está com a imunidade boa. Essa é aquela pessoa vivendo com HIV. No ano de 99, esse meu parceiro morreu de AIDS, né, em várias decorrências da sua saúde integral. E aí eu entrei por alguns outros caminhos que eu não tinha esses caminhos como objetivo. Depois que você começa a ver que é tudo, sabe, um grande tabu, aí você começa, tipo, falar, ah, então beleza, então eu posso continuar, então nananã. E é só continuar, é bem o que eu falo nos meus vídeos, você tem que continuar, depois que você descobre, tendo cuidado que você já devia ter tido antes, que é usar camisinha, usar camisinha, usar camisinha. Hoje em dia ela pode ter filhos, porque antigamente a pessoa era totalmente diferente, a pessoa não podia ter filhos, a pessoa tinha... Era uma coisa, continua sendo uma coisa sem cura, mas a pessoa não tinha um futuro, hoje em dia tem um controle, antigamente era uma sentença de morte. A coisa que eu mais recebo é tipo, veja isso porque cura o HIV. E isso até é uma coisa que, tipo, a pessoa, eu tenho que ter um filtro muito grande, assim. Até porque se eu falar pra todo mundo que, ah, legal, eu vou conhecer esse teu meio de tratamento, eu vou ter que passar a minha vida inteira conhecendo milhões de tipos de tratamentos que pessoas vão ficar me apresentando. Então eu preciso filtrar muito tudo isso. Tem uma pessoa curada no mundo, já tem. Provavelmente duas, a gente está esperando o resultado. Mas tem uma pessoa nos Estados Unidos, é o Timothy Brown, que recebeu um transplante de medula para tratar uma leucemia, e ele foi transplantado com uma medula que era resistente ao HIV. Existe célula que é resistente. E ele ficou curado. Então o conceito está provado. Uma pessoa pode ser curada. Agora a gente precisa achar alguma alternativa que não seja tão dramática quanto um transplante de medula, que vem com um risco muito alto da pessoa morrer, por exemplo. E nós temos uma meta da Organização Mundial da Saúde para cumprir até 2030, que é erradicar a transmissão do vírus. Eu não imaginava que o Brasil fosse tão bem desenvolvido em relação ao HIV. Então, uma das nossas pesquisas que demanda muito da nossa atenção é na tentativa de diminuir a quantidade de vírus no corpo das pessoas, que são esses estudos que almejam a cura da infecção pelo HIV. E para isso a gente usa várias estratégias muito modernas e únicas. Esses estudos que a gente faz aqui só existem aqui no Brasil para tentar curar as pessoas que estão infectadas pelo HIV ou pelo menos deixá-las mais próximas da cura. As pessoas escondiam muito, muitos escondem até hoje, claro, mas bem menos do que naquela época. E foi o que o pai dele, que era um coronel do exército, muito machista, decidiu fazer, mandando ele para o interior para ir a óbito, sem apoio nem da família. Ele não permitiu nem que a mãe e a irmã estivessem presentes. E aquilo me revoltou bastante naquele momento e foi onde eu decidi, eu tinha uma escolha. Ou eu me matava junto, ou eu ia continuar vivendo. Você pegar a pesquisa de hábitos de pessoas, de hábitos sexuais dos brasileiros, você vê que as pessoas, elas não usam camisinha. As pessoas heterossexuais não têm o hábito de usar camisinha. Principalmente jovens falando, olha, acabei de descobrir. E, tipo, 5, 6 mensagens por dia de acabei de descobrir. Eu acho que é um número muito grande. Os jovens têm sido muito infectados. Aí jovem que nós falamos é jovem mesmo, seus 14, 15 anos, até os seus 25 anos. Temos tido muitos casos novos. Pelo HIV, o que acontece é o seguinte, praticamente todas as transmissões acontecem nos primeiros 6 meses de infecção, que é quando a quantidade de vírus é muito grande. Então, se você tem gente entrando na atividade sexual e que não tem o HIV, ou seja, muita gente que a gente chama de suscetível, e você começa a ter infecções, um vai passar para o outro, é o momento que a epidemia começa a subir. Depois, esse grupo de pessoas já tem muita gente infectada e elas já estão longe desses 6 primeiros meses, a quantidade de pessoas novas diminui. Esse é o movimento de qualquer epidemia. O ano passado, nessa época do ano, a gente tinha um monte de casos de infecção por Zika e esse ano a gente não tem, porque esse é um movimento de uma epidemia normalmente.
Eu costumo dizer que quando nós damos um resultado positivo, é como se nós, a saúde pública, todos nós, em algum momento, em alguma situação, nós infelizmente não conseguimos alcançar nosso objetivo. Em algum momento nós falhamos e mais uma pessoa foi infectada, né? Por causa de todo o processo social, todo o processo de saúde pública, que todos nós, cidadãos e profissionais, temos nossa participação. Hoje em dia, o moleque chega aqui, ele fala assim, eu fui diagnosticado e me mandaram vir aqui. E aí, como é que tá para você isso? De boa, tem remédio, né? Claro que nós, no estado de São Paulo, estamos mais avançados nas questões eu diria, de reinserção social de pessoas LGBTs. Mas falando de pessoas vivendo com AIDS, você vai ver poucas pessoas dizendo que tem AIDS no nosso estado. Quando eu abri isso para um programa de TV, eu tive as costas de muitas pessoas que eu ainda tinha como amigo. Isso não era muito longe, né? Foi em 2013. Então, eu acho assim, nós precisamos trabalhar e muito ainda na questão da divulgação da informação, da multiplicação dessa informação para que as pessoas tenham plena consciência. Existe todo um trabalho nos programas de DST-AIDS e hepatites virais a nível da testagem, do fique sabendo. É muito importante que a pessoa faça o teste. Nós temos muitas pessoas que são positivas, mas nunca fizeram o teste. Pensar que campanhas devem ser feitas o ano todo, isso tem que acontecer. A gente não pode só falar disso no Dia Mundial da AIDS e antes do Carnaval. E para as pessoas, eu acho que falar sobre o assunto, porque as pessoas têm medo até de falar, sabe, sobre HIV. Sites oficiais, tem o site do Ministério, que eu acho um bom site, porque tem para leigo e tem para profissional de saúde, que é o www.aids.gov.br, eu acho um bom site. Tem um monte de perguntas e respostas, então se informe por sites oficiais e se intere sobre o que é HIV. Eu acho importante, a primeira coisa, a pessoa tem que, porque a pessoa fica assustada. Então a gente só fica assustado daquilo e sente medo daquilo que a pessoa não conhece. Eu descobri há muito tempo atrás, você descobriu agora. Procure seu médico, use, teste, trate, adquira todas as medicações que são importantes para a sua qualidade de vida. Não acabou, apenas começou, é apenas um aprendizado. Para quem acabou de descobrir um diagnóstico, o mundo não acabou, muito pelo contrário. Você vai continuar transitando neste mundo com um novo olhar. Então se empodere deste novo olhar, mas viva. Tenha calma. Sua vida não vai acabar, você vai continuar transando, não se apavora, faz tudo direitinho para que você consiga passar por isso o mais naturalmente e mais tranquilamente possível. Começa o tratamento, não vai contra. Quanto antes você se tratar, antes você vai chegar no indetectável e antes você vai deixar de transmitir o vírus, que eu acho que esse é o foco e a missão de quem tem o HIV. Eu peguei pelo menos isso de missão pra mim, que é tipo, se eu tenho isso, eu vou fazer alguma coisa pra isso não ir pra frente. Então, faça isso, comece a se tratar, chegue no indetectável, que é muito bom. E pare de transmitir o vírus. Paz e amor. Paz mundial.